Bom dia, queridos amigos. É sempre uma alegria estarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus. É sempre uma alegria estarmos aqui nas quartas-feiras, onde nós nos unimos em um só pensamento, para que desenvolvamos essa união, né, essa fraternidade, e que nós possamos, nessa quarta, esse período que estivermos aqui juntos, mantermos essa comunhão de pensamentos elevados, em alta frequência, para que a espiritualidade possa utilizar das nossas energias materializadas para ajudar os nossos irmãos necessitados. Que essa comunhão entre nós de bons pensamentos também sirva para ajudar os nossos irmãos desencarnados, que sempre vêm às reuniões para participarem, para aprenderem, assim como nós, outrora, já viemos em várias reuniões para nos prepararmos para nos reencarnarmos, assim também outros irmãos se encontram nessas condições. E, com certeza, após o nosso desencarne, também vamos precisar dessas reuniões, desses pensamentos elevados, para estarmos firmes no propósito de evoluir. Eu sempre falo que o maior desafio é estar encarnado num planeta de provas e expiações. Porque, como não somos espíritos puros, estamos totalmente à mercê da influência da matéria e vai exigir de nós um grande esforço para sair, né, desse ciclo vicioso que a matéria nos prende, né? É um cárcere. Os mundos de expiação, mundos primitivos, são também chamados mundos prisões, onde nós temos que ficar aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto importante, que é sobre a maternidade, que é um compromisso, né? E a responsabilidade nossa de enquanto mães. Mães, hoje, em vários sentidos, porque hoje várias pessoas podem tomar o papel de mãe. Sempre foi assim, mas hoje muito mais legalizado, né? Mas cada um com seu papel de mãe, com esse sentimento. Nós vamos ver, conhecer na doutrina dos Espíritos, que o homem, né, e a mulher estão como homem e como mulher. Então, ora nós podemos vir como mulher, ora podemos vir como homens, para aprender aqui na matéria, sofrendo a influência dessa matéria, como que é passar pelos desafios de estar num corpo feminino ou de estar num corpo masculino. Porque às vezes nós achamos muito fácil ser homem, né? Mas nós só vamos saber a dificuldade de estar num corpo masculino se a gente ter essa experiência. E para nós desenvolvermos as duas asas que vai nos levar a sermos um dia espíritos puros, que é a asa da moral e da intelectualidade, nós vamos ter que passar pela sensibilidade do corpo feminino e pela razão do corpo masculino, né? Vai unir essas duas perspectivas e assim nós vamos poder um dia ser como Cristo, entendendo cada sofrimento. E essa responsabilidade que Deus concede à mulher quanto espírito num corpo feminino é de uma importância crucial, porque nós, enquanto mulheres, nos sentimos muito prejudicadas. E se a gente for pensar, se não fosse a doutrina espírita, a gente não ia entender por quê, né? Seria um castigo nascer como mulher, principalmente em alguns países, né? Porque todas as dificuldades morais, todas as dificuldades dos relacionamentos, a maioria das mulheres é que pega todo esse fardo. Aí a gente começa a entender depois que conhece a doutrina espírita. Porque, na verdade, uma pergunta de Kardec, a mim, me fez mudar toda a forma de pensar. Nós que nascemos na era da Revolução, né, da Revolução Feminina, desses movimentos, e a gente queria
impor a qualquer custo o nosso estado de igualdade, depois a gente vai perceber uma coisa importante, que Kardec vai perguntar para os espíritos, né, dessa função nossa na sociedade e por que existe. Vocês podem procurar, deve estar na Lei de Igualdade, essa pergunta, eu não me lembro agora qual que é, mas é um bom motivo para vocês estudarem o livro dos Espíritos, e ele pergunta, né, por que existe, né, tantos homens, né, que desprezam as mulheres por causa disso, daquilo. Ele vai falando sobre as nossas imperfeições, mas uma resposta dos Espíritos me transformou. Era que a resposta que eu esperava, ou não, né? Não sei se eu esperava essa resposta. Mas os Espíritos falam assim, pois é a mulher que educa o homem. Vocês já pararam para pensar? É a mulher que educa o homem. Então, principalmente na época que os Espíritos responderam, realmente, era a mulher que fazia o principal, até aquela época, o principal papel de educar o homem. E aquilo, né, aquela resposta e aquela orientação dos Espíritos faz com que nós voltemos para dentro de nós e comecemos a pensar quais homens eu estou educando para o mundo. Qual que é a nossa responsabilidade? Aí nós começamos a lembrar, não de uma forma para criticar, mas do mundo velho, que a gente quer diferente, fala, puxa, as maiores mulheres, né, sogras, mães, né, nós percebíamos o preconceito dela mesma, entre o filho e a filha, não é assim? Principalmente na nossa geração, nós vamos ver dentro de várias casas da nossa época, essa diferença da própria mulher tratando os filhos e as filhas. Realmente os Espíritos têm razão. A responsabilidade da mulher é muito grande porque ela educa os homens. Né? Lógico que hoje muita coisa mudou, mas de qualquer forma, em qualquer relacionamento, vai ter o feminino e o masculino. Vai ter essa representação. Aquele que tem mais a razão e aquele que tem mais o sentimento, não importa o corpo que ele esteja portando naquele momento. Vai ter sempre esse significado de masculino e feminino. No livro Luz no Lar, nós temos uma lição que chama Angústia de Mãe, e o Espírito que nos traz essa lição, é a lição número 3, é Sebastiana Pires. É um livro do Chico Xavier, um livro maravilhoso, que a gente indica, Luz no Lar. Tem Jesus no Lar, que é um livro maravilhoso também, e esse Jesus no Lar, para as nossas orientações diárias, várias histórias, várias mulheres trazendo várias informações aqui para a gente. Então, ela conta que ela, um dia, desposou um homem muito bom, muito bom. O sonho dos dois era ter um filho. Queria ser coroada, né, com essa bênção da maternidade. E eles ficaram 6 anos, né, em oração, tentando, pedindo a Deus que trouxesse, né, à casa deles uma criança, para que eles se tornassem verdadeiramente uma família, que para ela faltava aquele filho, né, ou aquela filha. E depois de 6 anos, nasce uma criança, né, e ela dá o nome de Pedro. E essa criança, a partir do momento do nascimento, ela se torna totalmente escrava dessa criança. Porque ela fala que dentro dela desperta um instinto feroz e a necessidade de proteger esse filho à custa de qualquer coisa. Então, a criação desse filho foi totalmente voltada para agradar o filho. O marido, Claudino,
que era um ótimo pai, um ótimo marido, tentava demovê-la de certos zelos excedentes, né, que ela tinha para com o filho, ou passar a mão na cabeça, né? Ela achava que o filho tinha razão. Várias vezes ia na escola brigar com os professores porque o filho virou um pequeno demônio. E o filho várias vezes foi expulso de escolas. Chegou um ponto que o filho não conseguiu mais prosseguir na educação porque nenhuma escola da época o aceitava. E assim, ele continua na vadiagem e na irresponsabilidade. E ele começa a cometer pequenos delitos, começa a fraudar as pessoas e dá um prejuízo tão grande à família que o pai, que tinha trabalhado muito para prover segurança e tranquilidade para ela e para o filho, tem que vender tudo que ele tinha, né, para o sustento. Não eram ricos, mas conseguiam ter uma vida boa. E ele foi pego de uma dor tão profunda que foi adoecendo até morrer. E essa mãe, que continuou a fazer tudo o que o filho queria, começou a ser objeto dos coros que ele começou a dar nela. Ela começa a apanhar e ser muito agredida pelos filhos. Quando ela vai ser socorrida no hospital, ela foge depois e vai morar com uma amiga de infância, e sempre orando por aquele filho, porque ela ainda o amava, mas tinha medo daquele que saiu do ventre, daquele que ela carregou no colo, daquela que ela abraçou várias vezes, e daquele que ela protegeu de todas, né, as corrigendas que o pai queria amorosamente aplicar. E ela, percebendo a situação, ela vai morar com essa amiga, e a amiga monta, né, um bazar de coisas usadas e começa a ter o seu próprio sustento. Mesmo assim, o amor fraternal, aquele amor de mãe, aquele amor que dura para todo sempre, ainda doía no peito dela, sabendo que ela não conseguiu manter para a velhice dela o seu único filho para cuidar dela, para ser uma boa pessoa. Um dia, ela deitada, e ela tinha conseguido alguns dinheirinhos, naquela época, né, não se usava colocar dinheiro nos bancos, ela guardava o dinheiro em casa, no seu quartinho, onde que ela morava na casa dessa família, né, dessa amiga. E ela comprou um revólver para se proteger de ladrões. E um dia ela estava deitada na sua cama e ela percebe, né, ela acorda e percebe que tem um homem invadindo a sua casa e procurando as coisas. E ela pega a arma e ela queria dar um tiro certeiro nesse ladrão. E, de repente, deu um relâmpago e ela olha o rosto e ela percebe que era o filho dela. Ao perceber que era o filho dela, ela perde a voz. Ela não consegue se mexer e fica ali paralisada. Mas o mesmo relâmpago fez com que o filho visse a arma na mão dela. E ele começa a gritar, pega ela pelo pescoço e chama ela de megera e grita, né, você quer me matar? Mas ele vai asfixiando o pescoço dela, mas de repente, outro relâmpago faz com que ele veja que é a própria mãe. E ele começa a gritar. E naquele momento ela quer falar com ele, meu filho, não tem problema. Sou eu, sua mãe que te ama. E nesse momento, já não tem mais o que falar, sua língua está imóvel, mas o espírito está ali, vendo toda a consequência, vendo que ela, né, o ajudou a se transformar. Além
de todos os delitos, agora em um assassino. Então, essa lição vem trazer para a gente o compromisso importante de nós, como pais, como mães, porque nós, mães, somos diferentes. Somos diferentes com os nossos filhos. É um amor tão grande, incompreensível. Nós, antes de casarmos, de termos filhos, nós não entendemos esse amor. Nós não conseguimos perceber como que é ter esse amor. E eu fico imaginando que as pessoas falam que o amor de vó é mais forte ainda que de mãe. Eu fico pensando como é possível você amar alguém mais do que você ama seu filho. Né? Esse amor divino. Aí Emmanuel nos traz lá no livro Consolador, na pergunta 189, eles perguntam para Emmanuel, né, que esse livro é um livro de perguntas e respostas que fizeram para Emmanuel, que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade. O que é que nós devemos fazer evangelicamente, ou seja, dentro dos ensinos de Jesus, dentro das leis de Deus, das leis morais? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, enquanto feminino, enquanto mulher, né, e eu uso feminino e mulher, né, repetindo que hoje nós temos vários tipos de famílias, sem desrespeitar nenhuma, mas enquanto eu, estando representando o lado, né, divino, o meu compromisso, o meu sacrifício é pela paz da família. E ele continua, dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Nós podemos, né, trabalhar fora, há muito tempo que às vezes é difícil o marido conseguir, né, sustentar a família sozinho, muitas vezes não consegue. O mundo, né, exige muitas coisas, mas nós nos excedemos. Às vezes nós queremos tornar os nossos filhos, crianças ainda, adultos intelectuais. Não há necessidade. Como diz o apóstolo Paulo, há tempo para tudo, né? Aí nós criamos verdadeiros déspotas, que não respeitam os outros, e uma concorrência desde a infância. As crianças não são para ser, né, é para brincar, mas nós criamos verdadeiras concorrências entre crianças. Então, o Emmanuel continua. E essa aqui, para mim, é uma das frases mais bonitas, porque perguntado aos espíritos, né, como explicar o amor de Deus, aí fala que para a gente ter uma pálida ideia do que é o amor de Deus por nós, é comparar com o amor de mãe. Então, aí Emmanuel traz para a gente o seguinte, a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A fonte da ternura é o coração de mãe. Então, quando nós nos tornamos mulheres e queremos ser aquela que vai doar a vida material para alguém, nós nos tornamos co-criadores, nós geramos, nós temos uma gestação, nós já aprendemos a amar aquela criança no dia que a gente descobre que está grávida, mesmo sem sentir nada. Já existe um amor, uma ligação, que essa ligação se torna eterna.
E é tão importante essa ligação que nós vamos ver nos livros de André Luiz, principalmente, e a gente está estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, tem um médium, né? Se não me engano é Silas, o nome dele, e ele vai desencarnar e ele está tendo todo um zelo, porque era um bom Dimas, era um excelente médium, mas ele não cuidou também do ambiente doméstico, a mulher dele também não tinha o hábito de orar. Então, no desencarne dele, apesar de todo o zelo da espiritualidade, ele passa por momentos desconfortantes, mas quem vai ali amparar junto com a espiritualidade? A mãe. A mãe sempre abraçada com ele ao colo, zelando por ele o tempo todo, porque na hora que estavam cortando alguns laços, né, alguns liames do perispírito do seu corpo, ele pensa na mãe, né? E quem de nós, às vezes, nessa idade, ainda fala mãe, né, sente falta do colo de mãe, sente falta de conversar com a mãe. E ela está ali naquele momento. Nós vamos ver Dona Laura, no livro Nosso Lar, que ela desencarna e faz um planejamento, uma casinha no plano espiritual para receber os seus. E ali ela abraça cada um como seus filhos, naquele zelo de mãe, de cuidado. Sua neta foi a última a chegar. Aí a gente entende, né, que esse amor, enquanto a neta não chega, e ela esperando as filhas, e ali para abraçar, para estar todo mundo junto. Esse vínculo divino, quando você se torna mãe e quando você se torna uma mãe cristã, revendo, né, trazendo para dentro da sua casa as lições de Jesus. E ele continua falando aqui para a gente que a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Para a gente educar os nossos filhos corretamente, a gente tem que entender isso primeiro. Não são meus, pertencem a Deus. Porque, normalmente, nós cuidamos de algo, quando o Telmo me empresta alguma coisa, eu vou falar, ele vai falar comigo, ele espera, não precisa de falar, que eu devolva da mesma forma para ele, ou melhor. Não é? Quando Jesus conta a parábola dos talentos, o que o Senhor espera daquelas pessoas? Que sejam devolvidos acrescidos, né? Com juros, né? Ou seja, com muito mais eficiência. Então ele vai falar, né, daqueles talentos. Outros vão falar que um dá 100%, o outro dá 60%, outro dá 30%, mas todo mundo oferece alguma coisa dentro das suas condições. E os filhos vêm para a gente desenvolver esses talentos para que eles voltem. Terão filhos, né? Nós sabemos de muitos espíritos, e outrora podemos ter sido esses próprios filhos, que voltou, talvez da mesma forma, levando outros débitos. Mas sabemos também que muitos de nós já vai voltar um pouquinho melhor, porque as atrocidades do passado já não temos mais coragem de cometer. E Emmanuel continua aqui para a gente, falando que desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Então, às vezes, nós queremos passar tanta mão na cabeça dos nossos filhos que acham que eles têm que ser tratados como o rei. Ou, se eu passei por isso, eu quero dar uma vida melhor. Nós precisamos do trabalho, o trabalho é uma lei. É uma das leis. Ela faz parte da lei natural. Só o trabalho desenvolve o homem. O seu trabalho. O trabalho do outro pode me ajudar a ter algum conforto. Mas eu tenho que trabalhar para merecer esse conforto. E a evolução é necessária que eu trabalhe incessantemente. Como que eu vou aceitar ficar sem trabalhar se Deus
trabalha incessantemente, e Jesus fala que trabalha com ele também incessantemente. Então, ele vem falar dessa nossa responsabilidade, desse compromisso que nós assumimos. E agora nós vamos falar de Maria. Eu convido vocês, quem não leu, lê o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia e Miramês. Se não tiver aqui na livraria, né, tem na biblioteca com certeza. É um livro, gente, é um livro grosso. Aí você olha assim e fala, não vou dar conta de ler. Você não dá conta de parar. Porque ele vai contar a história de Jesus desde antes dele encarnar. Do sacrifício que esse Espírito fez para nos mostrar como desenvolver esse feminino e esse masculino. E ele, com tanta humildade, que ele vem descendo vibratoriamente, não a vibração dele, mas conseguindo esconder em cada mundo a sua luz para não ferir as outras pessoas. Desenvolvendo ferramentas para que ele conseguisse acoplar dentro de um corpo terrestre, dentro de um corpo de carne, de um planeta de provas e expiações, e há mais de 2000 anos atrás, acoplar, né, camuflar essa luz. E ele fala também do convite que ele faz a Sofia. Sofia é o nome de Maria. Não me lembro se fala no livro, mas eu acho que não, porque eu acho que eu lembraria se tivesse falado. Mas, com certeza, Jesus tinha um vínculo muito divino e fraternal com Sofia. E ele a convida para que ela fosse representante de todas as mães, sendo mãe do nosso guia, do nosso modelo aqui na Terra. Ela assume um compromisso com Jesus. E é um compromisso verdadeiramente de alguém que já está pronto. E ela, aos 15 anos, né, vai se casar com um homem bem mais velho, era uma coisa natural da época. E aparece um anjo, de repente, e fala que ela está grávida, numa época muito machista, onde a mulher valia menos que um camelo, né, do que um escravo. E Maria responde novamente, se colocando à disposição dos anjos enviados por Jesus, porque uma coisa é você no plano espiritual aceitar, outra coisa é quando você encarna. Por mais elevado que seja o espírito de Maria, e ela vai provar a sua elevação espiritual, quando ela, aos 15 anos, em torno de 15 anos, ela fala, né, eis aqui a sua serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E ela poderia morrer, né? Ela poderia ser apedrejada, poderia sofrer todas as consequências. Mas nesse momento nós não podemos esquecer de José. José, um homem que nasce naquela mesma época, cheio de preconceitos e dificuldades, e ele também consegue escutar o anjo. Ele também consegue desenvolver a sua parte do divino, a sua parte do feminino, né, do amor incondicional a Deus, a Cristo, e aceitar Maria daquela forma. E Maria aceita Jesus, e ela, nesse momento, ela já sabe que é uma empreitada de muita luta, porque ela está trazendo o Cristo de Deus, o Salvador, porque ele vai trazer ferramentas para nos salvar. E conhecedores da Escritura, né, Jeremias, Isaías, Malaquias, já falava do sofrimento de Jesus, do Messias. Então, aqueles que estudavam, aqueles que ouviam, né, as leis, já sabiam o que ia acontecer. Mas Maria permanece firme. E durante todo o Evangelho nós vamos ver Maria firme.
Maria não esmorece. Maria não tem medo de enfrentar. Ela deve ter sofrido muito. O coração deve ter sido, né, toda hora, aquela dor incessante de ver um filho que só fez o bem passar por aquele Calvário. E ela representa essa essência divina a quem nós devemos seguir. Não idolatrar, mas aquela que vem nos ensinar como chegar a um ponto de se doar completamente em favor de uma humanidade. Ela vê o seu filho justo, bom, seguidor da lei, que nunca infringiu a lei, que só o bem fez ser crucificado. E ali nós vamos ver mulheres, Madalena, Verônica, e mulheres ali aos pés, junto com Maria, desenvolvendo esse lado divino, abraçando a causa. Só um homem ficou, que era João, que era muito novo, se desenvolvendo também, para que ele pudesse continuar, como Jesus falou, continuasse até que nós conseguíssemos nos transformar em pessoas melhores, evoluir e desenvolver esse lado divino em nós. E Jesus, ao terceiro dia, ele novamente dá um testemunho do lado feminino do ser, aparecendo para Maria Madalena. Vendo a transformação e o crescimento de Maria, ele aparece para ela. Aí ela sofre todos aqueles preconceitos que nós fazemos com as outras pessoas, e dos homens. Só Maria, a mãe de Jesus, acredita nela no primeiro momento. E nós vamos ver Jesus convidando, né, Maria de Madalena e depois Maria, sua mãe, convidando a ela assumir. Ela não pôde ter filhos, o sonho dela era ter filhos, mas assumir todos aqueles que sofriam como filhos, desenvolvendo esse sentimento de Deus. Por isso que os Espíritos falam, para a gente ter uma ideia do amor de Deus, para ter uma pálida ideia, é o amor de uma mãe. E Madalena abraça esses filhos. E ela vai para o Vale dos Suicidas. Oh, desculpa, gente. Ela vai para o Vale dos Leprosos, onde ela abraça todos aqueles como filho, né, passando também, dando um exemplo para nós de que isso é perecível, porque uma mulher muito bela se desfaz na lepra. Mas a vitória foi certa, porque quem foi esperar? Quem foi que estava ali esperando o seu desencarne? Jesus. Aí nós vamos ver Maria. Maria ainda ficou vários anos aqui na Terra, cuidando das pessoas. Daí que vem o nome Nossa Senhora. Porque eles já chamavam de Nossa. Ela é a Nossa Senhora. Senhora de uma forma respeitosa. E Maria, no seu momento final, ela já praticamente cega, lá no livro Boa Nova, tem uma lição sobre Maria, que eu convido vocês a lerem. Então vai falar da jornada de Maria, a partir do Calvário, que ela foi acolhida, recebe João como seu filho, e João a recebe como mãe, e mantém um zelo para com ela durante toda a sua jornada. E no dia que ela morre, ela vê um pedinte, um homem barbudo, entrar na casa dela, e ela sente uma coisa diferente. E quando ela percebe, era Jesus que estava indo buscá-la. Mas antes dela ser coroada como uma vencedora, coroa espiritual
coroada espiritualmente como uma vencedora das coisas materiais, ela pede para passar em cima, né, dos cárceres, intuindo todos aqueles que sofriam, e principalmente as mulheres, para que elas se fortalecessem naquela fé que ela demonstrou durante a sua jornada. E daí vem que os cristãos começam a orar e cantar louvores antes de irem para a grande demonstração de fé, para o grande testemunho que era doar a vida pelos ensinamentos do Cristo, o objetivo deles. E o maior testemunho é ela ir até os abismos, até onde Judas estava, para buscar Judas. E Maria Dolores tem uma lição maravilhosa, falando que ela vai, né, e chama Judas de filho. E ele fala: eu não sou digno de ter uma mãe que me chame de filho, porque a mãe na terra não cuidou de mim. Por que me chamas de mãe? Quem és tu? É algum anjo? Não, eu sou a mãe de Jesus. E aqui estou para te levar como meu filho, para cuidar de você. E é isso que nós devemos fazer, meus amigos. Nós devemos nos tornar mães um dos outros, com compromisso e responsabilidade. Muitas vezes, nós não precisamos do amor dos nossos filhos, nós precisamos do respeito. Nós precisamos educá-los, porque um dia eles vão lembrar que nós fomos firmes na hora certa, que nós corrigimos na hora certa, e que o não, ele é mais educativo do que o sim. O não também é educativo. Porque quando nós falamos não, é porque nós não queremos que essa criança, que esse filho, se perca no caminho e nós tenhamos uma consciência dolorosa, né, de ter que voltar novamente, retornar à carne e com um filho em situação muito pior. Lá no livro Missionários da Luz, quando André Luiz é convidado para fazer um estudo sobre reencarnação, porque ele ia ajudar na reencarnação de Segismundo, e ele não entendia nada de reencarnação, né? Ele era médico da Terra. Então, o seu mentor fala com ele para ele ir lá passar, né, alguns dias estudando sobre reencarnação. E ele tem a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Dentre elas, uma mulher muito boa, que também tinha reencarnado na Terra e tinha levado seus filhos para a delinquência, de tal forma que os 3 filhos continuavam no umbral inferior e nada demovia deles saírem de lá. E essa mulher, ela já tinha, né, ela tinha um coração bom, só não soube educar os filhos, só não soube ter compromisso e responsabilidade com a criação dos filhos. O marido, que era um espírito mais elevado, tentou de tudo, mas não conseguiu. Esse marido estava naquele lugar da consciência tranquila, né? Falar no céu. Onde que é o céu? O céu é onde nós estamos com a nossa consciência tranquila. Então, ela faz outra vez uma projeção, né? Ela faz um projeto para pegar esses filhos e vir com eles. Só que ela tinha perdido uma oportunidade bendita com aquele marido. Mesmo assim, ela aceita para vir ser o pai, só que ia ser diferente. E ela fala para André Luiz: ele vai comigo, vamos casar, porque somos almas afins, gostamos muito um do outro. Mas ele vai embora cedo
vai me deixar com 3 crianças deficientes. E mesmo a filha que vai ajudar, que ela está melhor um pouquinho, ela também tem deficiência, para que ela também não se perca. Então ela vai se ver sozinha no mundo, após o desencarne do marido, com aquelas 3 crianças, para que eles possam ir se reeducando num corpo limitadíssimo, e ela poder evangelizar-se e evangelizar essas crianças, para que eles se tornem, retornem ao plano espiritual como espíritos melhores, e perdeu a oportunidade na outra encarnação. Então é isso, meus companheiros, meus amigos, que nós possamos deixar o orgulho e a vaidade de lado e pensarmos que somos educadores, que fomos confiados, Nossos filhos nos foram confiados por Deus, porque são filhos deles. E nós temos obrigação de devolver a esses filhos com muito mais qualidades do que nós recebemos, que é essa a nossa missão. É esse o nosso compromisso. E terminando aqui, vou ler uma mensagem de Meimei, e Meimei, que nós amamos tanto, que chama Mãe, a lição 13 do mesmo livro que eu citei para vocês. E ela fala: um dia a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do Eterno Pai, suplicou: Senhor, eu estou tão só. Compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado, cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muitas vezes, distraído, afasta-se do lar, aonde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim abatido, buscando restauração e conforto. Tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do solo, consagra-me assim ao insulamento. Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre 4 paredes, para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou companheira do homem que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu complacente em seu trono de estrelas fulgurantes e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido: dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Que tenhamos uma excelente quarta-feira e que possamos nos reencontrar na próxima para continuarmos a estudar o Evangelho de Jesus. Muito obrigada a todos.